digitar após que ele lê essa mensagem aqui, eu quero colocar esse valor, armazenar ele na variável idade. Você vê que quando eu criei a variável idade, eu não atribuí nenhum valor a ela. Então o que eu vou fazer? Eu vou jogar esse valor que o usuário digitar nessa variável. E aqui eu vou passar para a próxima parte do nosso programa, que é onde eu realmente queria chegar. Nós vamos utilizar um comando que chama if. If, que no inglês significa se. Então esse comando é basicamente o seguinte. A gente escreve if, abre parênteses, e entre parênteses você faz uma comparação. Vamos dizer o seguinte. Caso a variável idade seja menor que 18, eu quero que sejam executadas as linhas entre os colchetes. Então aqui segue até o mesmo padrão das últimas aulas, utilizando o ciclo for, ciclo while. Você vê que segue esse mesmo padrão. Entre colchetes são as funções que têm que ser, os comandos que devem ser executados. Eu vou dizer o seguinte, caso a idade seja menor que 18, printf, eu vou colocar na tela do usuário, bebidas alcoólicas estão liberadas. Certo? Vai colocar isso na tela do usuário. Então vamos verificar isso aqui. Se eu rodar esse programa, olha só o que vai acontecer. Vamos compilar e executar o programa. Apareceu aqui para mim, favor informar a idade. Se eu falar que a minha idade é 17, bebidas alcoólicas estão liberadas. Mas isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, né? Na verdade, isso aqui eu estou quebrando a lei aqui. Caso a idade for menor que 18, eu vou dizer que não estão liberadas. Aqui eu viajei aqui. O programa está certo, mas a lei está errada. Então eu vou compilar e rodar de novo. Então, favor informar a idade. Caso a idade seja... Vou digitar a minha idade, desculpa. Favor informar a idade. Se eu falar aqui, 10. Bebidas alcoólicas não estão liberadas. Se eu colocar que a minha idade seja 17, bebidas alcoólicas não estão liberadas. Se eu falar que a minha idade é 20, não faz nada. Não apareceu uma mensagem para mim dizendo que não está liberado as bebidas alcoólicas. Por quê? Porque a minha idade é pelo menos 18, é mais que 17. Então, esse aqui é o comando que eu queria mostrar nessa aula, e já vou até introduzir um outro aqui. Porque aqui a gente viu que o programa funciona muito bem, no caso se eu colocar que a minha idade é 17. Até 17, o que ele vai dizer? Ele vai mandar uma mensagem dizendo, bebidas alcoólicas não estão liberadas. Mas e agora se a minha idade fosse 20, no caso que eu coloquei? Eu preciso apresentar uma mensagem para o usuário, eu não posso simplesmente não fazer nada. Então se eu colocar aqui que a minha idade é 20, isso aqui o programa não faz nada, ele não tem continuação. Isso aqui não é exatamente o que nós queremos fazer. Eu quero que tenha uma outra saída. Caso isso aqui não seja cumprido, a gente vai escrever isso aqui, ó, else. Então o comando if, você pode deixar apenas o comando if, caso você queira. Se o seu programa necessitar apenas o comando if, você pode deixar if. Mas vão ter programas que a gente vai ter que dar duas saídas. Por exemplo, caso seja menor que 18, coloca a mensagem bebidas não liberadas. Caso seja maior que 18, coloca bebidas liberadas. Favor informar a idade. Se eu colocar novamente, como no último caso, 17, bebidas alcoólicas não estão liberadas. Funcionou. Agora, se eu colocar 18, bebidas alcoólicas liberadas. Quer dizer o quê? O programa realmente analisou o dado que eu coloquei quando ele pediu a minha idade e eu informei, baseado naquele comando if, else, ele me apresentou o comando, ele jogou para mim o comando na tela apropriado. Agora aqui só mais um toque aqui, até no momento, você está vendo que eu estou utilizando esses colchetes aqui, isso aqui é para fazer o processo de aprendizagem mais fácil. Mas só um toque, é bastante comum você ver isso aqui, você já deve até ter visto em outros canais talvez. Caso você tenha apenas uma linha de comando, isso aqui serve para quando você estiver utilizando o ciclo for, ciclo while. Se você tiver apenas uma linha de comando, nesse caso else, só tem um comando aqui. Ó. Você pode até ignorar esse colchete aqui. Ó. Você pode simplesmente deixar assim. Porque o programa ele sabe que você vai escrever else e ele vai executar a próxima linha. Agora, caso você tivesse uma série de comandos, vamos dizer, por exemplo, aqui assim, ó, você tivesse um outro comando printf aqui, ó, e depois um outro comando, depois um outro comando,
aí necessariamente você precisa colocar os colchetes, porque aí o programa vai entender que tudo que tiver nos colchetes tem que ser executado. Caso você deixar sem os colchetes, ele vai entender que somente a primeira linha aqui, o primeiro comando, deve ser executado. Então isso aqui é só, na verdade não é parte da aula, mas é só um toque para os próximos programas, porque eu tenho certeza que a maioria das pessoas utiliza, caso seja apenas uma linha, vai ser assim, ó, vai ser sem utilizar os colchetes, simplesmente para economizar tempo. Tá certo, esse foi só um comentário e te vejo na próxima aula então. Até mais. Bem-vindo à aula 15 de Programação em C, e nessa aula nós vamos aprender como fazer múltiplas comparações do nosso programa. Então na aula 14 o que a gente aprendeu? Como utilizar o comando if, else, para tomar uma decisão baseada em duas condições. Então, if uma coisa, se uma coisa, faça isso. Else, caso contrário, faça essa outra. Só que, obviamente, na vida real a gente vai ter situações num programa que a gente pode fazer que vão ter diversos caminhos que o programa deve tomar baseado numa informação. Então é isso que a gente vai aprender a fazer. Então, iniciando, vai ser o mesmo esquema aqui da última aula. A gente vai criar uma variável tipo int, chamar a idade, que eu não vou atribuir nenhum valor. Vou colocar na tela do usuário uma mensagem dizendo informalidade. Vou deixar simples aqui para não perder tempo. Informalidade. Vamos dar um comando scanf para pegar essa informação do usuário. Até aqui nada novo. Idade. Tá certo, até aqui foi a mesma coisa da última aula. Agora a partir daqui vai começar a mudar. Então vamos lá. Iniciando, eu vou colocar o if, exatamente igual do que a gente já tinha feito. Entre parênteses, eu coloco a minha condição, o que eu quero que o programa analise. Então aqui em cima, o que aconteceu aqui? Criou a variável idade sem nenhum valor, colocou na tela do usuário a informalidade e usou o comando scanf para pegar qual seja o valor que o usuário digitar, vai ser armazenado na variável idade. Agora eu quero comparar essa variável idade, então eu vou dizer aqui idade. Eu vou dizer, caso idade seja menor ou igual a 5, eu vou colocar um comando, eu vou colocar uma mensagem na tela do usuário. E vai dizer o seguinte, bebê. Certo, vai aparecer essa mensagem aqui. Ó. Isso foi a primeira parte. Na última aula, a gente viu que se eu quisesse adicionar um outro comando aqui, eu digitaria else. Então seria assim, ó, else printf, eu vou dizer aqui assim, criança. Criança, tá aqui. Ótimo, isso foi o que a gente aprendeu. Então tem duas soluções, o programa vai comparar e vai ver. Idade, a variável idade, é menor ou igual a 5? Caso seja, faz isso. Caso não, faz isso aqui. Agora, e se eu quiser depois disso aqui, depois desse else, colocar uma outra possibilidade para o programa fazer? Tudo que eu tenho que fazer é colocar else if. E aqui eu coloco a minha condição. Então eu vou dizer aqui, agora, se a variável idade for maior que 5 e, agora olha aqui, isso aqui eu vou só terminar de digitar e já vou explicar o que aconteceu aqui. Ó. Olha só essa comparação, essa condição que a gente colocou. Se idade for maior que 5, tá vendo esses dois sinais aqui, esse sinal E de empresa aqui? Você colocando dois sinais dessa maneira, ele basicamente está conectando duas condições. Ele está dizendo E, o significado dele é E em português. Então seria, se idade for maior que 5 e idade for menor ou igual a 10, vai ter que satisfazer essas duas condições aqui. Ó. Caso seja, digita criança. Uma outra opção, eu vou colocar else if. Caso idade seja maior que 10 e idade seja menor ou igual a, vamos dizer aqui, 18, vai estar um printf que vai dizer o seguinte. O printf vai dizer adolescente. E eu posso adicionar múltiplos
else if aqui, ó. Eu posso colocar um outro. Na verdade, teoricamente eu posso colocar quantos eu quiser aqui, ó. Else if, e vou fazendo até eu atingir